E se o melhor lugar para viver o resto da sua vida não fosse onde você passou a vida inteira, mas sim onde quase ninguém está olhando? O Brasil é um país gigante, cheio de cidades escondidas que oferecem algo raro hoje em dia: tranquilidade, custo de vida acessível e qualidade de vida de verdade. Enquanto muitos enfrentam o caos dos grandes centros, existem municípios que parecem estar silenciosamente esperando por um novo tipo de morador, pessoas que querem desacelerar, viver melhor e aproveitar cada dia com mais calma. Neste vídeo, você vai descobrir 7 municípios brasileiros que, na prática, estão praticamente implorando para receber aposentados. Lugares onde o dinheiro rende mais, a rotina é mais leve e a vida volta a ter sentido. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo como esse, que pode literalmente mudar o rumo da sua vida. Poços de Caldas. Poços de Caldas não aparece com frequência nas listas mais populares da internet, mas quando você olha os números com calma, começa a entender por que tantos aposentados estão migrando para lá de forma silenciosa e consistente ao longo dos anos, especialmente vindos de São Paulo e do interior paulista, já que a cidade oferece uma combinação difícil de encontrar hoje: clima estável, estrutura urbana funcional e um custo de vida que ainda não foi completamente pressionado pelo turismo ou especulação imobiliária agressiva. Em 2026, ainda é possível encontrar apartamentos simples bem localizados entre R$ 180 mil e R$ 300 mil, enquanto aluguéis giram em torno de R$ 900 a R$ 1.500 dependendo do bairro, valores que já são considerados baixos quando comparados com cidades de porte semelhante no Sudeste. Outro ponto que pesa muito na decisão de aposentados é o acesso à saúde, e aqui Poços de Caldas se destaca sem precisar de marketing exagerado, porque a cidade conta com uma rede hospitalar sólida para o tamanho dela, incluindo atendimento público relativamente estruturado e clínicas privadas com preços mais acessíveis do que capitais, o que permite manter um acompanhamento médico frequente sem comprometer tanto a renda fixa da aposentadoria. Além disso, o perfil da cidade reduz naturalmente alguns custos indiretos que muita gente ignora, como o transporte, já que é possível resolver grande parte da rotina a pé ou com trajetos curtos de carro, diminuindo gastos com combustível, manutenção e até estresse. O que realmente faz a diferença no longo prazo, porém, é a previsibilidade da vida cotidiana, porque Poços de Caldas não sofre com variações bruscas de custo nem com crescimento desordenado, o que significa que quem se muda para lá consegue planejar melhor seus gastos mensais, geralmente ficando na faixa de R$ 2.000 a R$ 3.500 para um casal com vida confortável, sem luxo, mas com qualidade, incluindo alimentação, moradia e lazer básico. Isso transforma a cidade em uma escolha racional para quem quer viver mais anos com estabilidade financeira, ao invés de apenas buscar um destino bonito que pode se tornar inviável depois de alguns anos. João Pessoa. João Pessoa vem chamando a atenção de aposentados não por promessas, mas por matemática simples. O custo de vida ainda é significativamente mais baixo do que em outras capitais litorâneas do Brasil, ao mesmo tempo em que oferece uma estrutura urbana suficiente para quem precisa de serviços básicos funcionando sem complicação, o que cria uma espécie de equilíbrio raro entre economia e qualidade de vida. Em bairros como Bancários, Mangabeira e até partes de Tambaú fora da linha mais turística, é possível encontrar aluguéis entre R$ 1.000 e R$ 1.800, enquanto imóveis para compra ainda aparecem na faixa de R$ 220 mil a R$ 400 mil, algo praticamente inexistente em cidades como Recife, Fortaleza ou Salvador em regiões equivalentes. Além da moradia, o custo com alimentação e serviços tende a ser mais controlado, especialmente para quem adota uma rotina simples, com gastos mensais de mercado ficando entre R$ 600 e R$ 1.000 para uma pessoa, dependendo do padrão de consumo, e refeições fora de casa ainda acessíveis, com pratos executivos entre R$ 18 e R$ 35 em muitos locais, o que permite manter uma vida social ativa sem transformar isso em um peso financeiro. Outro fator pouco comentado é que a cidade não exige um estilo de vida caro para ser aproveitada, já que grande parte do lazer está ligada à natureza, como caminhar na orla, frequentar praças e aproveitar espaços públicos, reduzindo a necessidade de gastos constantes. No longo prazo, João Pessoa se torna ainda mais interessante porque ela cresce em ritmo moderado, sem a mesma pressão imobiliária acelerada de outras capitais do Nordeste,
o que ajuda a manter os custos relativamente estáveis ao longo dos anos, algo essencial para quem depende de renda fixa. Um aposentado que vive sozinho pode manter um padrão confortável com cerca de R$ 2.000 a R$ 3.000 mensais, enquanto um casal pode viver bem com algo entre R$ 3.000 e R$ 4.500, dependendo do estilo de vida. E isso inclui não apenas sobreviver, mas viver com acesso à praia, clima quente constante e uma rotina menos desgastante do que a maioria das grandes cidades brasileiras oferece hoje. Domingos Martins. Domingos Martins não é uma escolha óbvia para a aposentadoria, e exatamente por isso ainda preserva um equilíbrio raro entre qualidade de vida e custo que não foi totalmente inflacionado pelo mercado imobiliário, especialmente quando comparado às cidades serranas mais famosas do Sudeste, como Campos do Jordão ou Monte Verde, onde os preços já ultrapassaram a realidade da maioria dos brasileiros. Aqui, ainda é possível encontrar casas simples entre R$ 250 mil e R$ 450 mil, dependendo da proximidade com o centro ou regiões como Pedra Azul, enquanto aluguéis podem variar entre R$ 1.000 e R$ 2.000, valores que refletem uma cidade organizada, segura e com padrão de vida elevado, mas sem a pressão turística constante ao longo do ano. A dinâmica de gastos em Domingos Martins é diferente de grandes centros porque boa parte do custo de vida está relacionada ao estilo de vida que a pessoa escolhe adotar, já que a alimentação pode ser mais barata quando baseada em produtos locais, feiras e pequenos mercados, enquanto serviços como saúde privada e manutenção geral tendem a ter preços moderados para o padrão da região Sudeste, embora um pouco mais altos do que cidades do interior nordestino. Um aposentado consegue manter uma rotina confortável com cerca de R$ 2.500 a R$ 4.000 mensais, considerando moradia, alimentação e deslocamentos, especialmente porque a cidade não exige grandes gastos com transporte ou lazer pago. O ponto mais relevante, no entanto, não está apenas nos números, mas na estabilidade que a cidade oferece ao longo do tempo, já que Domingos Martins cresce de forma controlada, com baixa densidade populacional e pouca pressão urbana, o que reduz riscos comuns em cidades maiores, como aumento abrupto de custos, violência ou sobrecarga em serviços públicos. Isso significa que, para quem busca um ambiente previsível, silencioso e com clima mais ameno, a cidade se torna uma alternativa estratégica para a aposentadoria, não como um lugar de passagem, mas como um destino definitivo para quem quer reduzir complexidade e manter controle sobre a própria rotina e orçamento. Aracaju. Aracaju funciona como uma exceção dentro do conceito de capitais brasileiras, porque mesmo sendo uma cidade litorânea com boa infraestrutura, ela ainda não sofreu a mesma pressão econômica e populacional que elevou os custos em cidades maiores, o que permite que aposentados encontrem um padrão de vida relativamente confortável sem precisar de uma renda alta. Em 2026, aluguéis em bairros organizados como Luzia, Jardins ou Farolândia podem variar entre R$ 1.200 e R$ 2.200, enquanto imóveis para compra ainda aparecem na faixa de R$ 250 mil a R$ 500 mil, dependendo da localização, algo difícil de encontrar em capitais com acesso direto ao litoral. Quando se analisa o custo mensal, Aracaju se destaca pela previsibilidade e pelo baixo peso de despesas básicas, já que alimentação, transporte e serviços mantêm valores estáveis ao longo do ano, permitindo que um aposentado viva com cerca de R$ 2.500 a R$ 3.800 mensais de forma confortável, sem necessidade de cortes extremos. Um ponto importante é que a cidade não exige deslocamentos longos, o que reduz gastos com combustível e tempo perdido no trânsito, e isso tem impacto direto na qualidade de vida, principalmente para quem busca uma rotina mais simples e menos desgastante. Além dos números, existe um fator estrutural que torna Aracaju especialmente interessante no longo prazo, que é o seu crescimento controlado, já que a cidade não apresenta o mesmo ritmo acelerado de expansão que outras capitais nordestinas, o que ajuda a evitar problemas como inflação imobiliária intensa ou deterioração rápida de serviços públicos. Isso cria um ambiente onde o aposentado consegue se estabelecer com mais segurança financeira e menos risco de mudanças bruscas, mantendo acesso a serviços essenciais, proximidade com o litoral e uma rotina que não exige adaptações constantes ou aumento progressivo de gastos ao longo dos anos. Santa Rosa. Santa Rosa é o tipo de cidade que raramente aparece em conteúdos virais, mas quando analisada com foco em aposentadoria, revela uma lógica muito clara,
Custo controlado, serviços funcionando e uma rotina que não exige gastos constantes para manter qualidade de vida, algo cada vez mais raro em regiões mais urbanizadas do Brasil. No mercado imobiliário, ainda é possível encontrar casas entre R$ 180 mil e R$ 350 mil em bairros residenciais organizados, enquanto aluguéis giram entre R$ 700 e R$ 1.400, dependendo do padrão do imóvel, o que coloca a cidade em um patamar bastante acessível mesmo dentro da região sul, que costuma ter custos mais elevados. No dia a dia, o custo de vida tende a ser previsível e relativamente baixo, especialmente para quem mantém uma rotina simples, com gastos de mercado variando entre R$ 500 e R$ 900 por pessoa, além de serviços como internet, energia e manutenção com valores mais estáveis do que em grandes centros, já que a cidade não sofre com variações bruscas de demanda. Um aposentado consegue viver de forma confortável com cerca de R$ 2.000 a R$ 3.200 mensais, incluindo moradia, alimentação e despesas básicas, sem necessidade de abrir mão de conforto essencial, principalmente porque a cidade oferece segurança e organização urbana que reduzem custos indiretos, como transporte e imprevistos. O diferencial de Santa Rosa aparece no longo prazo, já que a cidade mantém um crescimento lento e estruturado, com baixa pressão imobiliária e pouca especulação, o que evita aumentos agressivos de custo ao longo dos anos, algo fundamental para quem depende de renda fixa. Isso permite que o aposentado tenha previsibilidade financeira e estabilidade, vivendo em um ambiente onde a rotina é simples, os serviços funcionam e não há necessidade de adaptação constante a mudanças econômicas ou urbanas, tornando a cidade uma escolha estratégica para quem valoriza consistência acima de tudo. Caldas Novas. Caldas Novas é frequentemente associada ao turismo, mas por trás dessa imagem existe uma realidade pouco explorada. A cidade possui uma estrutura preparada para receber pessoas por longos períodos, o que acaba beneficiando diretamente aposentados que buscam custo acessível e um estilo de vida mais leve. No mercado imobiliário, existem oportunidades bastante competitivas, com apartamentos entre R$ 150 mil e R$ 280 mil, especialmente em condomínios com infraestrutura básica, enquanto aluguéis podem variar entre R$ 800 e R$ 1.600, dependendo da localização e do padrão, valores que ainda permanecem abaixo da média de cidades com perfil semelhante. O custo mensal em Caldas Novas tende a ser relativamente equilibrado, principalmente porque a cidade oferece alternativas de lazer acessíveis e uma rotina que não exige gastos constantes fora do essencial, permitindo que um aposentado viva com cerca de R$ 2.000 a R$ 3.000 mensais de forma confortável, considerando moradia, alimentação e despesas básicas. Além disso, a presença constante de turistas mantém a economia local ativa, o que garante oferta de serviços, mercados e pequenas conveniências, evitando que o morador enfrente limitações comuns em cidades muito pequenas ou isoladas. No longo prazo, o principal fator que sustenta Caldas Novas como opção viável é a estabilidade da demanda imobiliária e econômica, já que o turismo garante fluxo contínuo de investimentos e manutenção da cidade, reduzindo riscos de estagnação econômica. Isso cria um cenário onde o aposentado consegue viver com custos controlados, acesso a lazer constante sem a necessidade de altos gastos para manter uma rotina ativa, especialmente para quem valoriza um estilo de vida mais tranquilo, mas ainda com algum nível de movimentação ao redor. Guarapari. Guarapari se posiciona como uma alternativa intermediária entre cidades extremamente turísticas e locais totalmente isolados, oferecendo acesso ao litoral com custos ainda relativamente controlados, especialmente quando comparada a destinos como Rio de Janeiro ou Litoral Paulista, onde os valores já ultrapassaram a realidade de muitos aposentados. Em 2026, é possível encontrar apartamentos entre R$ 250 mil e R$ 450 mil em regiões como Praia do Morro e bairros mais afastados da orla, enquanto aluguéis variam entre R$ 1.200 e R$ 2.200 dependendo da proximidade com a praia e da infraestrutura do imóvel. O custo de vida em Guarapari pode variar bastante conforme o estilo de vida, mas para quem evita áreas extremamente turísticas e mantém uma rotina mais local, os gastos mensais ficam dentro de uma faixa relativamente controlada, com um aposentado vivendo de forma confortável entre R$ 2.500 e R$ 4.000 mensais, incluindo moradia, alimentação e despesas básicas. Um ponto importante é que,
Fora da alta temporada, a cidade se torna significativamente mais tranquila e acessível, o que reduz pressão sobre preços e melhora a qualidade de vida para quem mora de forma permanente. Pensando no longo prazo, Guarapari apresenta um equilíbrio interessante entre valorização imobiliária e estabilidade, já que a cidade continua sendo procurada como destino turístico, mas não cresce no mesmo ritmo acelerado de grandes centros, o que evita aumentos bruscos de custo. Isso permite que o aposentado se beneficie tanto de uma possível valorização do imóvel quanto de uma rotina relativamente estável, com acesso ao mar, serviços essenciais e um ambiente que não exige adaptações constantes ou aumento progressivo de despesas ao longo dos anos. No fim das contas, a aposentadoria ideal não depende de ganhar mais, mas de escolher melhor onde viver, e essas cidades mostram que ainda existem lugares no Brasil onde é possível ter qualidade de vida sem pressão financeira constante. Agora a decisão fica com você: continuar onde está ou começar a planejar uma mudança que pode transformar completamente os próximos anos da sua vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.